Olá, queridos, graça e paz, seja bem-vindo ao nosso canal Projeto Vida Nova, 25 de agosto. Você vai assistir uma das nossas mensagens gravada em uma das nossas reuniões. O meu desejo é que você seja muito abençoado e que Deus fale tremendamente ao seu coração. Compartilhe esse vídeo, dê o joinha e que Deus te abençoe. Do dia a dia mesmo, da correria. E a gente pensa assim, eu vou me poupar um pouco, eu não vou dar tudo, não vou cantar tudo, eu não vou pregar tudo. Dar uma poupada para recuperar as forças, mas quando a gente sobe nesse altar, amado, o poder do Senhor nos envolve, Ele renova as nossas forças. E o que Ele diz, que aqueles que confiam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, renovarão suas forças, correrão e não se cansarão, se cumpre na nossa vida. Aleluia! Vamos abrir a Bíblia em Marcos 16. Nós vamos passear bastante pela Bíblia. Eu vou pedir para você ficar com a sua Bíblia aberta. Qual é o contexto dessa passagem enquanto você abre lá em Marcos 16? Lá no final, a partir do versículo 15. O contexto é que Jesus ressuscitou. Posso ouvir um amém? Amém, Jesus ressuscitou. E Jesus apareceu às mulheres que tinham ido cuidar do corpo. Aquelas mulheres prepararam unguento, prepararam óleo para ungir o corpo de Jesus, cuidar do corpo. E elas ficaram pensando assim, quem será que vai remover a pedra? Como é que a gente vai fazer para remover a pedra? Será que vai ter alguém para remover a pedra? Isso dá até outra pregação, né? Porque elas se prepararam para um milagre. Elas, mesmo sabendo que elas não tinham como remover a pedra, elas foram lá mesmo assim, prepararam o que elas puderam preparar e foram lá. E o que elas esperavam era ver a pedra removida. E elas viram não só a pedra removida, mas como Jesus ressurreto. Elas prepararam para um milagre e viveram outro muito maior. E Jesus ressuscita, faz algumas outras aparições aos discípulos no caminho de Emaús, senta, come com os discípulos. E em Marcos 16, ele começa a dar suas últimas instruções antes de subir aos céus. E ele diz assim, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Depois de lhe ter falado, o Senhor Jesus foi levado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então, os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que os acompanhavam. Jesus promete sinais e prodígios, sinais e maravilhas para o cumprimento específico de um propósito, que era que as pessoas se convertessem e que fossem feitos discípulos em todas as nações. É para isso que Deus promete, que Jesus promete sinais e maravilhas, para o cumprimento de um propósito. Os sinais servem a um propósito. O propósito da cura, do milagre, do batismo com o Espírito Santo, de demônios sendo expulsos, de pessoas sendo libertas, não é que o seu nome seja exaltado, mas que o nome do Senhor seja exaltado e que vidas sejam transportadas do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você pode dizer amém? É para isso, é para esse propósito que o Senhor diz que os sinais seguirão. Para que vidas sejam arrancadas do inferno, para que vidas creiam que Jesus vive, Jesus ressuscitou, Deus é poderoso, é o mesmo ontem, o mesmo hoje, e há de vir para buscar a sua igreja. E aí em Atos 1, que é a continuação, de Marcos 16, é Atos 1, Jesus ainda não tinha subido aos céus, e ele começa a falar de batismo no Espírito Santo, começa a ensinar sobre o batismo no Espírito Santo. E aí alguém interrompe para falar de política. Lá em Atos 1:7, quando alguém interrompe, Senhor, e diz, olha, eu quero mesmo saber, só está falando aí de batismo com o Espírito Santo, mas eu quero saber quando é que vão acontecer essas coisas, quando é que o Senhor vai restaurar o reino a Israel. Aqui a gente ainda está em Atos 1. Antes do Pentecoste, antes de Atos 2, antes deles receberem poder do alto.
E, queridos, uma igreja sem poder é denunciada pelas suas prioridades invertidas. Jesus falando de batismo no Espírito Santo. E o povo querendo saber de política. Quem é que ia tomar o lugar? Não é que isso não seja importante. Mas, diante do poder de Deus, prometido por Jesus, não há nada em importância que se assemelhe a isso. E uma igreja sem poder é denunciada pelas suas prioridades invertidas. Uma igreja sem poder se preocupa com muitas coisas, menos com aquilo que é mais importante. E o mundo nos seduz, sim, a trocar as prioridades. A se preocupar com coisas que para Deus são importantes, mas não são as mais importantes. E aqui a gente ainda está vendo os sinais, a manifestação de uma igreja ainda sem poder, sem ter recebido o poder do alto. E novamente Jesus responde, olha, não compete vocês saber o tempo ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas, repete, mas, Jesus está realinhando as prioridades e diz, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Novamente, poder, sinais, maravilhas servindo a um propósito, que é o propósito de pregar o evangelho a toda criatura, o propósito de fazer discípulos de todas as nações. A gente não pode querer fazer discípulos sem buscar poder. A gente não pode querer cumprir o ID de Jesus com a força do nosso braço. Nós precisamos do poder do alto. Nós precisamos do poder do Espírito Santo. Precisamos do poder que Ele mesmo prometeu e Ele mesmo disse que daria. Não podemos fazer a obra do Senhor com nossos dons, com nossos talentos, sem o poder do alto. E aí a igreja passa por Atos 2, a igreja obedece, fica em Jerusalém até que eles foram revestidos de poder. Até que eles foram revestidos do poder do alto. O Espírito Santo veio ali em Pentecostes, na festa de Pentecostes, e encheu todos da casa. E eles falavam em novas línguas. E aí os visitantes que estavam ali para a festa, cada um entendia na sua língua. Olha o propósito da unção se cumprindo. O propósito de sinais, poder e maravilhas para que haja conversão. Porque eles entendiam o que estava acontecendo, cada um na sua própria língua. E aí a igreja é revestida do poder do Senhor em Atos 2. E aí a gente vê uma outra história. A gente vê um antes e depois a partir dali. A partir daquele momento em que eles obedecem, são revestidos do poder. Leia comigo lá em Atos 3. A partir do versículo 1. Diz assim, certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse, olha para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. E segurando pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele mesmo o homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhes tinha acontecido. Pedro e João, depois do Pentecostes, depois de terem recebido o poder do alto, passam não apenas a experimentar sinais e prodígios e maravilhas nas suas vidas, como também, porque sinais, maravilhas e prodígios, querendo ou não, eles já tinham experimentado antes, quando eles andavam com Jesus. Eles viram Jesus curar, viram Jesus expulsar demônios, viram Jesus libertar, viram Jesus ressuscitar mortos. Alguns receberam até na própria vida. Pedro teve a sua sogra curada. Alguns dizem que isso não foi uma bênção, foi um deboche.
Mas eu, prefiro crer que foi uma bênção, sim. Mas agora que eles receberam poder, eles passam a ser não apenas alvos dos sinais e dos prodígios e das maravilhas, mas agentes de milagres, prodígios e maravilhas. Você quer ser um agente de milagres, prodígios e maravilhas? Você quer ser um instrumento, um canal do Senhor para ser agente de milagres, sinais, prodígios e maravilhas na vida de outras pessoas? Eu quero. E aí nós aprendemos algumas coisas com Pedro e João aqui nesse texto. Primeiro de tudo, eu preciso, para ser agente de sinais e maravilhas, eu preciso somar forças com quem entendeu para que serve o poder do alto. Se você conhece um pouco a Bíblia, já pôde ler um pouco sobre João e Pedro, você sabe que eles eram muito diferentes. João, eu brinco que João tinha autoestima muito curada, né? Porque ele fala assim, o discípulo a quem Jesus ama, que não ama mais ninguém, só ama você, né, João? Mas ele se colocava nessa posição de amigo de Jesus, né? João era discipulador, João era amoroso. Você vê pela linguagem que ele usa nas cartas, filhinhos, né? Todo cheio de amorzinho, todo cheio de carinho. Ele era um discipulador, ele era alguém que dava instrução, ele era alguém que amava, que abraçava. Já Pedro, ele era todo trabalhado na ousadia, na iniciativa, no senso de oportunidade. Vocês podem ver que aqui nesse texto é Pedro que fala para o coxo, é Pedro que se dirige a ele. E eu tenho certeza que na hora que a Bíblia diz que Pedro estende a mão para ajudar aquele coxo a se levantar, João estava do outro lado, estendendo a outra mão e ajudando aquele homem a se levantar. Você precisa colar, grudar com quem entendeu o propósito da unção. Mesmo sendo diferentes, o Senhor trabalha na unidade. Amém? Nós somos muito diferentes. Temos dons diferentes, talentos diferentes, problemas diferentes, dificuldades diferentes. E glória a Deus por isso, porque senão ia ser um marasmo que só. É ou não é? Pensa. Chato. Graças ao Senhor que somos diferentes. Ele distribui dons diferentes para nós. Diz que a Bíblia diz que uns ele chamou para apóstolos, outros para mestres, outros a pastor, outros evangelistas. Alguns ele batiza com dons de língua, outros com interpretação, outros com palavras de sabedoria, outros com palavras de conhecimento, outros com dom da fé, outros com dons da cura. E na nossa diferença, em unidade, nós nos completamos como um corpo perfeito. E funcionamos de maneira eficaz e efetiva para que vidas sejam salvas. Porque o meu dom complementa o seu complementa o meu. Aquilo que eu não tenho, você tem. Aquilo que você não tem, eu tenho. E juntos, em unidade, nós cooperamos para que pessoas experimentem sinais, prodígios e maravilhas. E sejam livres do inferno. Unidade. A quem você está emprestando o seu ouvido? A quem você está emprestando o dom que Deus te confiou? É para quem cola com você? É para quem soma com você? Ou é para quem mina o teu dom? Você precisa selecionar com quem você anda. A pessoa precisa crer no dom que Deus confiou em você. E a segunda coisa que eu lembro, que eu aprendo aqui com Pedro e João, é não ter medo de ousar além das circunstâncias. Prestem atenção, o coxo, ele não era exatamente um mendigo. Havia uma liberalidade na lei de Moisés, em que os mendigos, as pessoas com defeitos físicos que não podiam trabalhar, eles fossem colocados à porta do templo, eles fossem levados à porta do templo, para que aqueles que tinham acesso ao templo contribuíssem com ofertas, contribuíssem com esmolas, e aquelas pessoas não passassem fome. Então, eles não passavam fome, porque eles eram assistidos pelas esmolas e pelas ofertas daqueles que ficavam à porta do templo. E isso sempre foi assim. Eles sempre estiveram ali. Os coxos, as outras pessoas com deficiência física, sempre estiveram ali à porta do templo. E as pessoas que tinham livre acesso ao templo, passavam, deixavam suas esmolas e entravam. Sempre foi assim. Antes de Atos 2. Antes deles serem cheios do poder do Espírito Santo. E aí, quando João
e Pedro passam por ali, a Bíblia diz que eles estavam vivendo uma vida de oração. Não foi assim que eles foram batizados no Espírito Santo no Pentecostes e, ok, já recebemos toda a carga de poder que precisamos, somos top, agora a gente fala em língua, agora a gente arrasa, ó, e ficou por isso mesmo. A Bíblia diz que eles se dedicavam, algumas versões dizem que eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles viviam uma vida de busca de poder, pelo ensino da palavra, pelo ensino dos apóstolos e também pelas orações, buscando o poder do alto, buscando o revestimento de poder. E aí, quando eles param a porta, eles veem uma oportunidade. Querido, quando você está cheio do Espírito Santo, se você estiver cheio das coisas desse mundo, você só vai enxergar as coisas desse mundo. Se você se alimentar o dia inteiro de entretenimento, de notícias de jornal, de coisas que não são do alto, você vai ter a mente moldada pelas coisas desse mundo. Você vai enxergar como o mundo enxerga, porque você está se alimentando daquilo de noite. E talvez você passasse pela porta ali, visse aquele coxo, daria sua esmola e seguiria a sua vida. Mas Pedro e João estavam cheios do poder de Deus. E a Bíblia diz lá em Romanos, né, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pedro e João estavam se dedicando nas orações, no ensino dos apóstolos, na comunhão, a buscar poder, a serem cheios do Espírito Santo. Meu irmão, quando você é cheio do Espírito Santo, você vê em todo lugar uma oportunidade para glorificar o nome do Senhor, uma oportunidade para ser agente de sinais, prodígios e maravilhas, uma oportunidade para que o nome do Senhor seja exaltado. A unção do Senhor te dá ousadia, a unção do Senhor te dá visão, a unção do Senhor abre a tua mente, abre os teus olhos, para que você não apenas experimente, mas seja canal para a vida de outras pessoas. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Precisamos ser revestidos de poder, ter uma vida de oração e comunhão. Vocês já ouviram aquela expressão que a oportunidade é um cavalo que passa selado? E quando você está pronto para a oportunidade, você monta no cavalo. Quando você está cheio do poder de Deus, quando você está fortalecido pelo ensino dos apóstolos, pela oração, pela comunhão, você está ligado com o Espírito Santo e você não perde a oportunidade de transformar, de ser agente de transformação na vida de alguém. E Pedro e João estavam cheios do Espírito Santo e tiveram a ousadia de não fazer o que todo mundo fazia, embora fosse o que a lei de Moisés prerrogasse. E a outra coisa que eu aprendo com Pedro e João é a se comprometer, a me comprometer com um testemunho público que sustente a unção de Deus sobre mim. No versículo 4, Pedro e João olham bem para o coxo e diz assim, olha para nós. E agora parece que está na moda a gente dizer assim, não olha para mim não, olha para Jesus. Talvez por causa dos muitos escândalos que infelizmente acontecem, a gente tenta se esquivar e a gente fala, olha, não olha para o homem não, o homem é falho, olha para Jesus. Não olha para o homem não, não olha para mim não, olha para Jesus. Mas queridos, a gente não pode confundir modéstia com covardia. A gente não pode confundir humildade com falta de comprometimento com o processo de santificação. Muitas vezes o que a gente faz é se acomodar num lugar de conforto em que as pessoas não nos veem. Mas o que Jesus diz lá em Mateus 5, a partir do versículo 14, é assim, ó. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-o no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa.
Assim, brilhe a luz de vocês diante de todos os homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Você é sal do mundo, querido. Você é luz do mundo. Não dá para a gente se esconder nesse lugar cômodo em que ninguém está nos vendo e se vestir dessa modéstia e dizer assim, olha para o Senhor. Não, assume a responsabilidade, meu querido. Olha para mim, pode olhar para mim sim. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 3:3 que nós somos cartas vivas, escritas pelo Espírito de Deus e gravadas não em pedras, mas em corações humanos. Você é uma carta viva. Você é o evangelho que as pessoas estão lendo, estão vendo. Em nome de Jesus, nós vamos nos esvaziar dessa falsa modéstia que nos paralisa. E nós vamos nos revestir do poder do alto, que vai nos impulsionar a viver os sinais, os prodígios e as maravilhas que te fazem dizer, pode olhar para mim, porque eu estou olhando para Jesus. Pode olhar para mim, porque eu estou imitando o Todo-Poderoso. Eu estou imitando aquele que é perfeito. Eu estou em processo de santificação, mas eu estou olhando para aquele que é santo. Aleluia! A autoridade que você quer manifestar depende do testemunho que você está disposto a oferecer. E o que recebemos no Pentecostes, meu querido, não foi só reteté, barulho, manto. E vocês sabem que eu sou chegada, eu gosto. Eu gosto de um barulho. Mas ali nós recebemos poder para viver uma vida digna do Evangelho. Porque a Bíblia diz que é isso que a graça faz. A graça nos ensina. A graça não nos passa pano. A graça nos ensina a viver de modo digno do Evangelho. E você vai ter essa autoridade de dizer, pode olhar para mim sim. Eu quero assumir o comprometimento de ser uma referência na sua vida. Não porque você é perfeito, porque você não vai errar. Mas porque mesmo quando você erra, o teu arrependimento e o teu coração quebrantado e o teu coração contrito vai ensinar as pessoas sobre o verdadeiro Evangelho. Que é arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A gente tem um exemplo de Davi, que era vacilão. Errado, dava uns moles assim, que às vezes a gente lendo a Bíblia para esse jeito inacreditável. Como que dá um mole desse? Mas era um homem segundo o coração de Deus, porque tinha um coração contrito, quebrantado, se arrependia genuinamente e consertava a rota. A quarta coisa que eu aprendo com Pedro e João é entender que nós não somos reféns da expectativa que os outros geram acerca de nós. Ou acerca da unção que está sobre nós. Porque veja bem, a Bíblia diz que o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. O que o homem tinha pedido para Pedro e João? Esmola. Qual era a expectativa do homem receber? Esmola, dinheiro. E quando a Bíblia diz que Pedro e João falaram, olha para nós, diz que ele olhou meio que esperando receber alguma coisa, com a expectativa de receber alguma coisa. E aí disse Pedro, não tenho prata nem ouro. O que aquele homem esperava era prata e ouro. Mas João e Pedro disseram, não tenho prata nem ouro. Por que eles não tinham prata nem ouro? Porque ali, no início da igreja primitiva, todos repartiam tudo. E todos tinham tudo em comum. Então todos os ganhos eram depositados aos pés dos apóstolos e eram repartidos com a comunidade. Então, eles de fato não tinham prata nem ouro. Agora, a expectativa do coxo era prata e ouro. E justamente o que eles não tinham. Mas o que eu não tenho, não tira a minha convicção diante do que eu sei que eu tenho. O que João e Pedro tinham? Poder do alto. O que João e Pedro tinham? Poder do Espírito Santo. O que João e Pedro tinham? Um evangelho de poder. E ainda que a expectativa dos outros sobre você seja de algo que você não tem para dar, seja de algo que você não tem para oferecer, mas você tem o poder do alto, e isso é mais importante, mais valioso do que qualquer coisa. A questão é que nós às vezes nos intimidamos, porque as pessoas esperam de nós algo que nós não temos, e nós nos agarramos nesse fato. Realmente eles não tinham. Eles não tinham prata e ouro.
Se você lembrar de Saul e de Davi, diante de Golias, diante da afronta de Golias no exército israelense, o que Saul tinha? Saul tinha armadura, Saul tinha posição, Saul tinha experiência de guerra, que são coisas importantes para vencer um confronto. Concorda comigo? Ainda mais um gigante, no caso, né? Era importante ter alguma experiência. Uma armadura para te proteger dos golpes. Saul tinha tudo isso. Davi não tinha nada disso. E o que Saul tinha, Saul queria jogar essa expectativa para cima de Davi e queria vestir a sua própria armadura na armadura de Davi, no corpo de Davi. Mas a armadura de Saul não te cabe, meu irmão. O que Deus deu a você é o que você precisa para vencer. A arma que ele deu ao outro, ele deu ao outro. Você precisa usar o que ele deu para você. E Davi não tinha armadura, a armadura ficou toda desengonçada porque ele era baixinho. Davi não tinha experiência de guerra no exército, ele tinha outras experiências de vencer com o Senhor, mas não tinha experiência de guerra, de exército. Davi não tinha a posição, mas ele tinha a unção do Senhor. E a unção do Senhor é mais do que suficiente para que você vença todos os confrontos que Ele colocar no seu caminho e que você vai ver sinais, prodígios e maravilhas depois que você vencer. Sabe, tem gente ainda hoje chegando à igreja buscando prata e ouro. Felizmente a gente vive numa época de muita pregação confusa, algumas não bíblicas. E muita gente chega à igreja como um carrinho de supermercado, buscando prata e ouro ou buscando só o que precisa. Mas, amados, deixa vir, que eles venham. Eles vão chegar aqui procurando prata e ouro, mas vão encontrar não só o pastor, não só a liderança, mas uma igreja cheia do poder do Espírito Santo, cheia da unção, que com ousadia vai virar e vai dizer: eu não tenho prata e ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda, em nome de Jesus. E a última coisa que eu aprendo para terminar, eu queria muito pular essa parte. Mas eu não posso fingir que ela não está lá, no texto. Cobre com teu sangue, Jesus. Que é não se acovardar diante dos contra-ataques do inferno. Quantos aqui participaram dessa semana de consagração e oração? Quantos viram ou experimentaram alguns contra-ataques do inferno? Quantos saíram vencedores dos contra-ataques do inferno? Aleluia! A Bíblia diz, continuando esse texto, de que depois da cura, Pedro e João aproveitavam a oportunidade para pregar, porque todo mundo ficou maravilhado. E olhando, mas não era aquele mendigo, não era aquele coxo. Sabe quando as pessoas olham para você e pensam assim, mas não era aquele que estava lá na boca cheirando? Não era aquele que estava lá na boca fumando? Não era aquele desviado que dava trabalho para a mãe? Não era aquele que vivia doente? Não era aquele que já estava divorciado? Como assim? As pessoas ficaram diante dos sinais, dos prodígios e das maravilhas, e João e Pedro aproveitaram para pregar, porque é para isso que o Senhor diz que os sinais e as maravilhas nos seguirão. E eles aproveitaram e eles pregaram, mas aí veio o contra-ataque do inferno. Eles foram presos. A Bíblia diz que os soldados agarraram Pedro e João, colocaram na prisão até o dia seguinte, mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram. Chegando ao número dos que creram perto de 5.000, só com esse testemunho do coxo. E depois diz que mandaram trazer Pedro e João e começaram a interrogá-los. Com que poder, ou que nome, em nome de quem vocês fizeram isso? E Pedro e João não arregam. Eles pregam de novo. É em nome de Jesus, Todo-Poderoso, que a gente está fazendo isso. É poder do alto. Se você quiser, tem poder para você também. Se arrependa e vem. Obviamente que não gostaram muito, né? Que não é bem o que os soldados estavam querendo ouvir. E a Bíblia diz que, depois de algumas ameaças, eles disseram assim, olha, o que a gente vai fazer com esses homens? Porque todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório, que nós não podemos negar. Queridos, o que o Senhor vai fazer na sua vida, e o que o Senhor vai fazer através de você, ninguém vai poder negar. E aí diz que eles falaram assim, olha, vocês podem ir, mas não fica falando não fica contando não fica pregando não.
E eles disseram, poxa, Pedro e João, né? Não vai dar, tá? A gente vai ter que continuar pregando mesmo, porque não tem como a gente fingir que não serve a esse Deus Todo-Poderoso. E aí a Bíblia diz que eles deixaram ir e diz assim, não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Não tema os contra-ataques do inferno. Não recue diante dos contra-ataques do inferno. Continua pregando, continua perseverando, continua falando, continua vivendo a sua vida com Deus. E deixa que o Espírito Santo justifica você. Eles não tinham como ficar presos, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecia. E o que o Senhor vai fazer na sua vida, em você e através de você, será tão poderoso, que mesmo diante dos contra-ataques do inferno, o Senhor vai te dar vitória, e você vai dizer, olha, eu não posso esconder, todo o povo está vendo o que está acontecendo. Todo o povo está vendo que foi Deus que fez. E eu não sei se você veio aqui hoje na posição de precisar de poder, de buscar mais poder do Senhor para ser esse agente de milagres, esse agente de transformação, esse discípulo que obedece o ID e quer ver os sinais, as maravilhas e os prodígios te seguirem. Ou se você veio como coxo, precisando ouvir um levanta e anda. Mas eu sei que o Senhor tem poder para fazer. O Senhor tem poder para te revestir de unção, de dons, de poder do alto. E o Senhor tem poder para levantar a tua vida, restaurar a tua vida. E você que antes era conhecido como coxo, como enfermo, como derrotado, como alguém à margem, agora vai passar a ser um evangelista, um missionário, um testemunho vivo, uma carta viva escrita pelo poder de Deus. Amém. Pedir ao pastor para orar por nós. Eu creio que o Senhor vai nos revestir de poder dessa noite. Seja para nos levantar de um estado de marginalidade, de um estado de tristeza, de um estado de dor, de opressão. Ou seja, para nos transformar de espectadores a agentes transformadores pelo poder de Deus. Em nome de Jesus.